Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre o futuro das profissões, o futuro do profissional. Quais são as habilidades que o profissional tem que já começar a desenvolver e pensar para o futuro da sua profissão? E para isso, nós convidamos a Roberta Borrelli, ela é especialista em gestão de pessoas. Olá, Roberta, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Olá, Mário, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, Roberta, para a gente começar, como é que você vem acompanhando o desenvolvimento, as mudanças no perfil do profissional dos últimos anos? O perfil profissional ele muda frequentemente, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Então a gente precisa sempre estar antenado e conectado com essas mudanças. Em especial, em 2020, nós tivemos aí uma necessidade de mudança e adaptação muito maior do que já vivenciamos em toda a história, né, da nossa vida e até do nosso desenvolvimento profissional. Eu percebo que a gente precisou se reinventar, né? Não só nós, enquanto profissionais que buscamos uma atividade ou um emprego, um trabalho, mas também nós, enquanto empregadores, né, precisamos nos ajustar, nos adaptar, nos reinventar a todas as necessidades do cenário que nós tivemos que vivenciar. Então, eu observo que existe aí uma grande, a princípio, uma grande disponibilidade e flexibilidade das pessoas, então são características muito mais exigidas, vamos dizer assim, já era anteriormente, agora principalmente em função de toda essa questão que nós estamos vivendo, da necessidade de readaptação e reinvenção. Pois é, a gente não tem como deixar de falar da questão da pandemia quando a gente fala de mercado de trabalho, mexeu muito com todos os profissionais. E na sua avaliação, o que você acha que veio para realmente ser um fator modificador no universo empresarial, no universo profissional? Eu percebo, Mário, que o que trouxe assim, um divisor de águas, vamos dizer assim, né, do que nós vivíamos anteriormente e vivemos agora. Foi essa questão da adaptação, tanto do empregador quanto do empregado, a questão de você entender que, muito embora você não esteja no seu ambiente físico de trabalho, você está produzindo. Porque a gente vem de uma cultura, né, nós temos uma cultura e um histórico de trabalho que está muito relacionado com quem produz, é aquela pessoa que está efetivamente o dia todo no seu posto de trabalho, que não falta, que está sempre presente. E com essa questão do trabalho remoto, nós tivemos muita dificuldade de mostrar para as pessoas, olha, estamos realmente produzindo. Né? Então, a gente viu aí uma onda imensa que tomou conta das redes sociais, do primeira reunião do dia, segunda reunião do dia, trabalho assim, né? Quer dizer, como se as pessoas estivessem, de alguma forma, demonstrando a sua produtividade, dizendo, olha, eu estou em casa, mas eu não estou fazendo nada, eu estou trabalhando. E as empresas, ao mesmo tempo, tendo que mudar um pouco, né, essa mentalidade de que só trabalha quem está ali. Não, as pessoas estão fora do seu ambiente de trabalho, mas estão produzindo também. Então, acho que esse foi um grande divisor de águas. Muitas pessoas começaram a perceber que elas produzem mais e melhor, inclusive quando elas têm maior facilidade de ajustar a produção delas no dia a dia, no horário que ela tende a ter maior rendimento, e as empresas começaram a observar que eu não preciso ter o profissional o tempo todo, eu preciso dar para ele uma tarefa, cobrar dele um prazo e aguardar que ele me entregue. Então, é muito mais produtividade do que especificamente presença, né? Frequência e participação efetiva no ambiente físico de trabalho. Acho que esse foi um grande divisor de águas. Hoje já está bem mais tranquilo, o pessoal não está mais postando tanto assim as reuniões, o quanto de tarefa, mas agora o pessoal começa a postar, ó, estou aqui fazendo a fotossíntese na janela, né? Estou fazendo a minha atividade física do dia. Então, as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis de mostrar, inclusive, aquilo que elas gostam de fazer, que movimentam elas para ter mais intenção, mais produção, mais motivação naquilo que realiza. E um aliado nesse período, sem dúvida nenhuma, foi a tecnologia, que já vinha, né, crescendo muito e acabou tendo
se espalhou Uhum. muito agora durante a pandemia no mercado profissional. E a tecnologia, a robótica, as máquinas sempre foram vistas também como vilãs, como vai tirar o emprego das pessoas. Como é que você podemos viver junto, podemos viver em paz com a tecnologia e com as máquinas? Eu acho que viver em paz com a tecnologia e com as máquinas é condição para você se manter no mercado de trabalho, né? A gente passou por um tempo entendendo aí que as pessoas vão ser substituídas por robôs, elas vão ser substituídas por máquinas que vão fazer suas atividades, mas existe, por mais que algumas atividades mais operacionais e até mais minuciosas sejam realizadas e substituídas por robôs, que essa é uma tendência do mercado, isso acontece exatamente para que as pessoas elas possam aprimorar as suas habilidades, possam desenvolver suas competências para crescer profissionalmente, para se desenvolver, né? Então, aquela pessoa que trabalhava numa posição mais operacional que a máquina veio substituir, o grande detalhe para ela é no que eu posso aprimorar o meu desenvolvimento profissional, em que habilidade eu posso me desenvolver, para que agora eu tenha uma posição estratégica para saber qual é a hora, qual é o momento certo, qual é o período ideal para esse robô trabalhar fazendo aquilo que eu fazia, que agora quem comanda o robô, quem faz as estratégias para isso sou eu. Então é um movimento muito importante que eu entendo que as pessoas precisam mudar um pouco o olhar com relação a essa questão da tecnologia. Acho que a gente já vem vivenciando essa mudança, porque exatamente a gente precisa entender que as máquinas elas vêm tirar de nós o trabalho que é um trabalho mais operação, um trabalho mais mão na massa, mais execução, para que a gente possa pensar mais estrategicamente, elaborar diferentes possibilidades e crescer profissionalmente. Roberta, um assunto que é muito destacado hoje em dia, um quesito que é muito falado no meio empresarial, profissional, é a questão de aprender a lidar com as pessoas. E aí existem vários termos, tem as soft skills, várias palavras que estão ficando na moda, como resiliência, empatia, colaboração. Então, eu queria que você explicasse um pouco hoje o que é um paradigma que também está mudando, que é justamente melhorar esse trato, melhorar a parte psicológica do funcionário para que ele possa render mais. Como é que esse movimento vem surgindo e vem aumentando muito aqui no Brasil também? A gente tem algumas pesquisas do PMI, né, que é um instituto especializado em gerenciamento de projetos, e existe uma pesquisa que, inclusive, até compartilho com os meus alunos sempre que a gente fala de gestão de pessoas, que diz que todos os processos, né, quer dizer, tudo que você pensa para desenvolver uma empresa ou para desenvolver uma área ou para realizar uma atividade, quando ela tem pessoas envolvidas nesses processos e quando essas pessoas elas são valorizadas para que esses resultados aconteçam, as entregas elas acontecem. Mais de 60% delas acontecem no prazo, dentro do orçamento e de maneira que esteja alinhada com os objetivos. Então, assim, o mais importante, né, é a questão da gente fazer a gestão das pessoas, mesmo que a gente tenha uma empresa vinculada a processos, uma empresa vinculada à tecnologia, a recursos que são recursos mais menos pessoais, vamos dizer assim, a gente precisa dessa gestão. Todo o processo de gestão de pessoas, ele envolve relações, né? Então, as relações dentro das organizações, elas acontecem com frequência, a gente não tem como minimizar isso, a gente faz gestão de conhecimento com isso, né? O momento que você vai lá no cafezinho, você acaba dizendo para o outro que você comeu um bolo maravilhoso que você fez no final de semana e a pessoa fala, ué, mas você cozinha? Eu não sabia que você cozinhava. E aí você começa a dar receitas, falar de detalhes diferentes, de que alimento combina com outro alimento. Isso é relação, né? Isso faz com que as pessoas, cada vez mais, elas interajam e façam com que aquela organização cresça. Então, quando a gente fala da importância da gente pensar em pessoas, da importância da gente considerar a gestão de pessoas, a gente começa a falar da necessidade de todas as pessoas que vêm para nosso processo de seleção, ou que vêm para a nossa empresa, que elas conheçam o que é empatia, elas saibam, né, ser empáticas, elas saibam ser resilientes, elas saibam ser flexíveis, elas saibam ter escuta ativa para que elas possam lidar com essas pessoas.
Essas são, como você falou, o que a gente chama de soft skills, ou o que a gente chama de competências comportamentais, ou o que a gente chama de valores ou comportamentos, né? Que é o que nós esperamos das pessoas, ou o que nós prezamos por aquelas pessoas que estão vindo para a organização que a gente trabalha, exatamente para que exista essa aderência dos valores pessoais com os valores organizacionais. Eu preciso estar num lugar onde o meu comportamento é valor para aquela empresa, porque essa aderência de valores faz com que eu me sinta muito mais motivada para trabalhar, faz com que eu me sinta fazendo parte daquele processo, né? E faz com que eu abrace aquele trabalho, aquele local, como sendo um local que faz sentido para mim, né? Quando não existe essa aderência, dificilmente esse processo evolui tão fluido dessa forma. E eu costumo sempre falar isso: você precisa saber se existe essa aderência com os seus valores, porque valor é inegociável, né? Valor a gente não negocia. Então, quando começa realmente você está num lugar que aquele lugar não tem aderência com os seus valores, dificilmente você vai ter interesse em continuar ali. Isso é ruim para o colaborador, é ruim para a empresa, é ruim para o mercado e é ruim para o indivíduo, né? Depois dessa pandemia, a gente viu aí que o Google divulgou 150% das pesquisas com a palavra exaustão mental bateram quase que um recorde nas buscas do Google, né? Então, assim, como que as pessoas estão se sentindo hoje mentalmente exaustas, né? O quanto que as empresas estão se movimentando, se olhando para isso, se mobilizando para cuidar dessa pessoa de uma maneira que a gente nunca precisou se preocupar, né? Porque a gente se preocupava ali no ambiente de trabalho, mas e agora ela está fora, ela está longe, como é que eu acesso essa pessoa, como é que eu consigo trazê-la para perto de mim, como é que eu consigo fazer esse processo de cuidado com ela. Mas o mais importante, eu sempre falo, né? As pessoas, elas são os superpoderes das organizações. Sim. Agora, como é que surgiu essa percepção das empresas em trabalhar, porque não era algo feito, né, no passado? Como é que surgiu essa necessidade, essa visão que as empresas tiveram hoje de desenvolver essas habilidades emocionais no funcionário, no empregado? A gente percebe assim, que existem algumas situações no ambiente de trabalho, no seu dia a dia de trabalho, que vão trazer para você uma forma um pouco mais facilitada de você vivenciar aquilo, e para outras pessoas vai ser uma forma um pouco mais dolorosa, mais difícil, né? É o que a gente chama de enfrentamento, né? A sua estratégia de enfrentamento para aquela situação. O ambiente de trabalho, ele é o mesmo, as circunstâncias elas são as mesmas, algumas pessoas adoecem e outras não, mesmo submetidas a essas mesmas circunstâncias. Então, o que é isso que acontece, né? Como é que alguns conseguem lidar com isso sem trazer muito prejuízo? Então, as empresas começaram a prestar muita atenção por conta da quantidade de afastamentos, né, dos seus colaboradores em função, muitas vezes, de exaustão, em função de burnout, em função de depressão, de síndrome de pânico. Então, as pessoas começaram a demonstrar que emocionalmente elas também precisam de um ambiente que favoreça a permanência dela ali e que isso seja de uma maneira saudável, né? Então, quando a gente fala de saúde e bem-estar no trabalho, a gente está falando exatamente disso, né? Não só da saúde física, né? Tem algumas empresas que pensam atividades físicas, ginásticas laborais, meditação, relaxamento, mas também deve existir essa preocupação com a saúde mental do colaborador, né? Quais são os meus colaboradores que têm repertórios, ou seja, que têm experiência, que têm conhecimento e que sabem lidar com aquela situação de forma que aquela situação não tire ele do equilíbrio e não adoeça ele mais adiante. Então, essa preocupação começou a acontecer porque muitos talentos estavam sendo perdidos, muitos afastamentos estavam acontecendo, né? Um percentual de pessoas com nível de ansiedade muito elevado e tendo que se afastar das atividades. Então, isso inevitavelmente esbarra em todos os processos, né, que a empresa pensa quando ela faz o planejamento estratégico dela, porque ela vai ter que botar outra pessoa, treinar outra pessoa, desenvolver, e isso vai impactando aí nos resultados. Então, inicialmente, acho que a preocupação estava muito relacionada com resultado e produtividade, hoje está muito mais relacionada com o cuidado com as pessoas. Assim, a palavra de 1990, mais ou menos, era produção. A palavra de 2020 é saúde mental.
E fora esse gerenciamento da saúde mental, gerenciamento de estresse, quais são as outras habilidades que hoje estão sendo muito valorizadas no mercado, habilidades do futuro? Olha, a gente vê muito a questão da capacidade criativa, né, inovação, né? O fato de todo esse processo de reinvenção ter acontecido, pessoas que tiveram os insights, que tiveram a capacidade de inovar e de trazer coisas diferenciadas, foram pessoas que fizeram aí uma história de destaque, né, nesse processo. Então, hoje a gente vê essa questão da inovação, da capacidade criativa, a questão da inteligência emocional, né, que tem um pouco dessa questão do enfrentamento que a gente estava falando, mas esse entendimento que o outro tem e essa capacidade que ele tem de lidar com essas questões, a questão de gestão e relacionamento de pessoas, né, ou a questão mais voltada para capacidade de você entender os processos e direcionar isso de uma maneira diferente, que é o que a gente chama um pouco de visão estratégica, né? Que é você identifica o que está acontecendo aqui, observa para onde quer chegar e consegue entender como é que esse processo precisa acontecer. Então, a gente tem todas essas habilidades que hoje o mercado está exigindo, e muito embora a gente tenha outras possibilidades e outras novas habilidades, relacionamento com pessoas não muda nunca, em qualquer cenário que a gente tenha, né? Então, pessoas é extremamente importante. Roberto, vou te fazer uma pergunta agora um pouco difícil, talvez, de responder nesse momento, porque as coisas estão no momento que as coisas estão acontecendo. Mas se você pudesse dar alguma dica, qual dica que você dá para as pessoas que estão trabalhando em home office, que é uma realidade nova, que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, a lidar com o trabalho dentro de casa, com a família, com os filhos, como conseguir administrar tudo isso? Olha, é uma pergunta difícil mesmo, né? Ainda bem que você já. A pergunta não é difícil, a resposta é que é mais difícil. Mas a questão é a seguinte: o importante é você entender de qual é a forma que você consegue produzir mais e melhor. Maneira como você consegue entregar, mas sem perder aí a sua capacidade de reposição de energia, a vontade que você tem de realizar aquilo que você está fazendo. Então, muitas atividades que a gente faz em casa, elas ajudam a gente a liberar alguns hormônios que ajudam muito a gente na questão de produtividade, né? Então, o fato da gente fazer uma atividade física, o fato da gente parar em alguns momentos para poder desconectar um pouco, dar um respiro, sabe? Fazer uma pausa é extremamente importante. Algumas pessoas preferem fazer as atividades de manhã, porque de manhã rendem mais, outros preferem fazer no final do dia. Dividir as suas atividades de trabalho e tentar conciliar com as atividades das horas que você teria de lazer ou de tempo com a sua família, né? Porque é difícil, antigamente você tá em casa para os seus filhos, significa que você não está trabalhando, porque quando você estava trabalhando, você estava fora, você estava no seu trabalho, né? Então agora você está ali disponível para a criança, entre aspas, né? Mas você está trabalhando. Então de repente criar uma agenda, combinar, né, com as pessoas da casa, com os filhos principalmente, olha, de tal horário a tal horário tem um trabalho, e esse é o horário para a gente fazer as nossas atividades, para a gente brincar, para a gente realizar aquilo que a gente precisa realizar. E manter sempre hábitos que te fazem se sentir bem, sabe? Então, assim, agora eu vou parar que eu tô com vontade de comer um chocolate, agora eu tô com vontade de deitar, agora eu tô com vontade de ver televisão, agora eu tô com vontade de assistir opinião pública do Boas Novas, agora eu tô com vontade, sabe? Então, é essa a questão. É o fato de você se permitir parar o que você está fazendo para se dar uma oportunidade de se sentir melhor. Isso não significa que você está procrastinando o seu trabalho, isso significa que você está dando para você uma oportunidade de fazer melhor, com mais qualidade e muitas vezes em menos tempo, aquilo que você faria sem ter se dado essa oportunidade de relaxar e de se sentir mais confortável. Eu acho assim, como é algo que todos estão aprendendo ainda, no início o que acontecia era muito uma mudança apenas do local, mas mantendo as regras do ambiente de trabalho presencial, com horário de entrada, com horário do almoço. Então, quer dizer, não é muito por aí, né? A gente tem que procurar talvez uma nova fórmula Sim. que a gente consiga aproveitar melhor o nosso tempo dentro de casa.
Exatamente, exatamente. Às vezes você não está trabalhando de manhã, porque de manhã você vai fazer alguma coisa, mas à tarde e à noite, quando todo mundo vai dormir, ou de madrugada está todo mundo dormindo, silêncio na casa, o telefone não toca, nada acontece, é a hora que você produz melhor, que você concentra melhor. Né? Então, a gente hoje, muitas pessoas entendem que a pandemia trouxe muitos obstáculos. Né? Eu percebo que a pandemia trouxe muitas oportunidades. Sem dúvida foram desafios, mas muitas oportunidades. Porque hoje você consegue observar que você produz muito mais e você produz melhor fazendo do seu jeito do que tendo que se adaptar a uma regra ou a um sistema ou a um horário que não necessariamente tem a ver com você, te traz uma satisfação maior. Então, é extremamente importante essa observação, esse cuidado, né? E o fato de você administrar bem aí essas duas coisas no seu dia a dia. E, Roberta, pensando em todas essas questões que a gente está conversando no programa hoje aqui, você criou um projeto chamado Motivaração, não é isso? Qual é o objetivo desse projeto? É isso, Mário. Esse projeto ele apareceu exatamente por conta dessa dificuldade das pessoas, né, durante a pandemia, e ainda continua um pouco pós-pandemia. Então, a ideia é que a gente consiga realizar com essas pessoas momentos de mentoria para orientá-las como fazer, qual é a melhor forma de fazer, né, apresentar para elas, né, essas formas, mas ao mesmo tempo cuidar e utilizar ferramentas que possam aprimorar aí o conhecimento para que você possa ter do seu potencial, aquilo que você possa identificar como seu talento, para que você possa fazer aquilo que realmente te faz feliz, aquilo que te satisfaz. Então, se você hoje tem essa dificuldade, o Motivaração te ajuda a entender quais são os melhores caminhos para você fazer as melhores escolhas e ser protagonista das suas escolhas profissionais. Se você tem uma empresa, o Motivaração ele ajuda, né, apoia você nesse entendimento de como é que eu posso proporcionar para os meus colaboradores que eles entendam qual é a melhor forma de colocar o seu talento e as suas habilidades em prática para que eles se sintam mais satisfeitos e a empresa também entenda que, além de estar fazendo pelo seu colaborador, também vai receber em troca o resultado, que é uma consequência, né? Satisfação e produtividade e motivação estão intimamente relacionadas. A gente tem o nosso Instagram, né, o @_, que é o tracinho embaixo, Motivaração, tudo junto, e a gente também tem um site, motivaração.com.br. Lá tem os nossos contatos, tem o WhatsApp de atendimento, com atendimento virtual. A hora que quiserem entrar e tirar qualquer dúvida, nós estamos disponíveis aqui para atender vocês. Ok, Roberta, obrigado pela participação aqui no programa. Eu agradeço muito, Mário, a oportunidade e a possibilidade de estar aqui com vocês, trazendo aí um pouquinho da importância, né, das nossas habilidades e do cuidado que nós precisamos ter com a nossa motivação. Muito obrigada. Ok, obrigado. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.